Olá, iluminadas! Eu sou Luciana Ribeiro, sou pastora, sou psicoterapeuta e você que já conhece o nosso canal, já passou por aqui várias vezes, já se inscreveu e você também que está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Você pode explorar, dar uma olhada aí na série que nós temos com vídeos super edificantes, vídeos que promovem autoconhecimento, mas também promovem, conhecimento que vem do alto. Nós estamos hoje nesse vídeo inaugurando uma nova série aqui para o nosso canal, a série Mulheres Inspiradoras. Nós temos aí uma série de mulheres que se tornaram uma referência e até mesmo um legado profético para as gerações. E de geração em geração a história dessas mulheres vem sendo contada e repetida e passada de pai para filho, para netos. E assim nós estaremos ao longo de uma série de vídeos compartilhando um pouquinho sobre a essência dessas mulheres. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Vamos consagrar e apresentar ao Senhor essa nova série de vídeos que nós vamos fazer. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Queremos pedir ao Senhor que faça, ó Deus, desse vídeo um gatilho profético, que seja resposta para muitas pessoas que estarão assistindo, que seja resposta, que seja confirmação para as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar a cada coração, conforme a necessidade de cada coração. O que nós queremos, ó Deus, com esta série é fazer com que a essência dessas mulheres inspiradoras, Senhor, seja impregnada nas nossas vidas. Que esse legado profético, que essa unção que foi liberada sobre essas mulheres, desça sobre as nossas vidas e que nós sejamos as mulheres dos dias de hoje que deixarão também um legado profético para as próximas gerações. Nós consagramos a Ti essa série, Mulheres Inspiradoras, e pedimos ao Senhor que edifique, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas, através de cada frase, de cada texto que será lido aqui ao longo dessa série, que seja para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre uma mulher hoje que nós não sabemos o nome dela, mas o fato dela não ter um nome não significa que ela não tenha relevância, pelo contrário. Essa mulher teve uma relevância enorme, principalmente na vida do profeta Eliseu. E nós vamos abrir a nossa série hoje falando sobre a mulher sunamita. Do que eu preciso? Se nós tivéssemos que dar um título para esse vídeo, esse seria o título, do que eu preciso. Tem uma propaganda muito famosa que diz, não preciso, mas quero. Nós estamos vivendo hoje numa cultura hedonista. O hedonismo é um conceito ideológico que prega o prazer acima de qualquer coisa. Significa que se você não tiver a necessidade, mas quiser, ok, tudo bem. Nós somos uma sociedade hedonista, mas nós precisamos entender o conceito também de contentamento. As pessoas que acostumam ou viciam a mente nesse querer, nesse atendimento constante de desejos, sem censuras, sem intervenções, sem vetos, sem castrações e frustrações, são pessoas que terão um nível de maturidade emocional muito grande. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre do que realmente é necessário e o que é prioridade nas nossas vidas. Eliseu, certo dia, vai a Sunem. Sunem era uma cidade dormitório, uma cidade que ficava no meio de um caminho importante, mas uma cidade que não tinha muita relevância. Era um hotel. E Eliseu um dia pretende ir a um certo lugar e ele passa por Sunem. Ele está em movimento.
E sabe, a nossa vida também está em constante movimento. E às vezes, parece que nesses movimentos que nós fazemos, alguns lugares por onde nós passamos não tem muita relevância. Nós focamos no nosso destino e esquecemos de observar o que está se movimentando, o que está acontecendo à nossa volta. E Eliseu passa por Sunem. E é interessante que o significado de Sunem é lugar de repouso. E aí essa mulher, cujo nome nós não conhecemos, mas que era uma habitante de Sunem, ou seja, a sunamita, ela era uma representante desse lugar de repouso, ou seja, a sunamita era uma agente promotora de repouso. Ela tinha essa legitimidade, ela carregava essa legitimidade com ela. Como habitante da cidade de repouso, ela poderia, por que não? Faria muito mais sentido. Se eu estou aqui, se eu carrego essa marca, se eu sou de Sunem, do lugar do repouso, por que não promover descanso e repouso para aqueles que passam por essa cidade? E foi isso que ela fez. Ela tinha uma identificação. Eu sou da cidade do repouso, então vou dar repouso para aquele que passar por aqui. Você, muitas das vezes, já se sentiu sem uma identidade? Eu não sei muito bem para que eu vim, o que eu devo fazer, qual é o meu papel, eu quero apenas ser útil, mas não. Preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós não apenas somos, às vezes nós estamos. Nós servimos ali naquele local, naquele lugar, para um propósito específico. Mas o nosso Deus, ele pode nos direcionar, nos redirecionar para outros lugares também. Então, nós precisamos olhar ao nosso redor e tentar entendermos qual é a identificação em Deus, que marca Deus está querendo imprimir na gente quando nós estivermos naquele lugar. A sunamita entendeu que era de Sunem. A sunamita, agente do descanso, entendeu que precisava dar repouso para aquele que passava pelo seu caminho, pela sua cidade. E aí, um dia Eliseu está passando pelo lugar de descanso e encontra a sunamita, que era uma mulher muito rica, com muitas posses, e essa mulher insistiu que o profeta Eliseu fosse comer em sua casa. Nós podemos ler toda essa história, e eu estou aqui com o livro aberto, o segundo livro dos Reis, capítulo 4, até o versículo 10. 10 versículos que vão falar sobre propósito, identificação dessa mulher sunamita. Bom, a primeira coisa é que nós já entendemos que ela tinha uma identificação com aquele território. Se o nome daquela cidade era lugar de repouso, eu preciso me alinhar ao propósito dessa cidade e promover repouso. Isso já diz muito sobre o nosso propósito também. Nós precisamos nos alinhar com o nosso propósito. Se nós estamos aqui para tal finalidade, precisamos priorizar e nos alinharmos a esta finalidade. Quantas pessoas sendo úteis, mas vendo totalmente fora da sua finalidade, fora do seu propósito. Mas a sunamita não. Ela entendeu que habitava na cidade de descanso para dar descanso. E ela precisou insistir com o profeta Eliseu. Eliseu resiste. Eliseu resiste ao primeiro convite, mas ele vai até a casa da sunamita e ali ela oferece um jantar incrível para Eliseu. Ele foi surpreendido. O que ele poderia esperar de Sunem? Ele só queria descansar. Sabe quando nós caminhamos por uma estrada longa e vamos parando no meio do caminho em postos de parada?
A gente não espera tanta coisa, né? A gente só quer alguma coisa para comer, para beber, quer esticar as pernas um pouquinho, um lugarzinho para sentar, mas sem grandes expectativas. Eu acho que Eliseu chega em Sunem assim também, sem grandes expectativas. Mas essa mulher que sabia do seu propósito, aborda o profeta e o traz para dentro da sua casa. E aí ela oferece uma refeição para ele, que deve ter sido uma refeição incrível. Por quê? Porque depois desse dia, todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele já passava agora com uma expectativa diferente. Eu lembro que por um ano eu fiz uma escola em Campinas, que foi a escola de preparação para levitas, e todos os meses havia uma expectativa no meu coração, porque eu já sabia o que encontraria ali naquela cidade. Mas eu lembro que todas as vezes que eu chegava na rodoviária, tinha sempre uma lanchonete que vendia um pão de queijo recheado, e eu já me guardava, eu já criava expectativa, né? Eu nem comia no meio do caminho, porque eu sabia que quando eu desembarcasse, haveria naquele lugar aquela lanchonete com aquele pão de queijo recheado. E por um ano eu fiz isso. Todas as vezes que eu passava por ali, eu comia aquele pão de queijo. Isso aconteceu com Eliseu. Depois que ele teve a primeira experiência de satisfação com aquela cidade, depois que ele foi surpreendido por aquela mulher, aí a Bíblia vai dizer que todas as vezes que o profeta passava por Sunem, ele parava na casa da sunamita. E aí, com essa frequência, a sunamita, com o consentimento do marido, isso é muito importante, porque nós estamos aqui falando de Eliseu e da sunamita, mas Eliseu representa esse espírito profético, o espírito de profecia, o Espírito Santo. E a sunamita, ela representa as nossas vidas. Então, não adianta a gente fazer para o espírito de profecia do jeito que a gente quer. Precisa haver alinhamento em tudo que nós fazemos. E a sunamita, ela teve o cuidado de alinhar um desejo que havia no coração dela com o desejo do seu marido. A casa não era só dela. E aí surge no coração dela, brota um desejo de fazer algo mais para o profeta, além de uma simples refeição. E ela, em alinhamento e com o consentimento do seu esposo, então resolve e decide construir um quarto de tijolos. Por quê? Porque ela percebe que Eliseu não estava ali para extorquir o seu dinheiro, para se aproveitar das suas posses. Eliseu não era um estelionatário. Eliseu era um santo homem de Deus. E ela usa esse argumento para convencer o marido. Eu reconheço que esse homem não é um homem qualquer. Sabe, todas as vezes que nós identificarmos a voz do Espírito falando conosco, todas as vezes que nós identificarmos algo de Deus próximo a nós, algo de Deus presente nas nossas rotinas, nós não podemos ignorar. Nós não podemos ficar inertes. Nós precisamos fazer algo a respeito. E essa mulher, quando identifica o Espírito de Deus na vida do profeta, decide investir nesse quarto de tijolos. Eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Ela fez um quartinho para o profeta, né? E todas as vezes que Eliseu agora passava por Sunem, ele tinha uma boa refeição, porque a mulher era rica, então ela oferecia um banquete de excelência para o profeta, mas agora ela também estava oferecendo abrigo para o profeta. A relação deles estava se estreitando, se consolidando. E aí, eu já ouvi algumas pessoas falando, ela fez um quartinho. Não era um quartinho. Não era um quartinho porque a palavra em hebraico para esta construção que a sunamita ergueu é aliar. E aliar
A gente poderia traduzir hoje por cobertura. Lembra, era uma mulher rica com muitas posses. Ela não iria construir uma meia água, ela não iria construir algo improvisado. Ela constrói uma aliá, uma cobertura. Sabe aquelas coberturas que a gente vê em programas de decoração, com o melhor piso, com os melhores revestimentos, com móveis de primeira linha? Sim, a sunamita estava disposta a erguer para o profeta o que ela poderia oferecer de melhor. O que nós aprendemos com isso? Quando nós carregamos em nós essa essência, a essência de fazer o melhor, como havia na vida da sunamita, nós nunca faremos algo meia boca para o nosso Deus. Nunca vai ser uma coisinha improvisada. E às vezes eu ouço as pessoas falando assim: ah, Deus entende. Ah, esse foi o melhor que eu pude dar e Deus recebe. Não é? É a ofertinha da viúva. Ok, a viúva deu tudo que ela tinha. E aqueles homens ricos deram a sobra, o resto. Não se trata disso. Acontece que muitas das vezes o que nós estamos entregando para Deus é sobra, é resto. Estamos chamando de é o meu melhor. Mas na verdade são as nossas sobras. Por quê? Porque às vezes para Deus nós fazemos algo improvisado, mas se o patrão, se o chefe pedir, nós vamos estudar, vamos nos preparar e vamos fazer com mais dedicação. Por que para Deus vai ser o que dá para fazer, e eu vou chamar de meu melhor, se para o companheiro, para a companheira, eu vou querer investir no melhor material, da melhor forma, no melhor presente? Então será mesmo que nós estamos erguendo para Deus algo baseado no que nós temos de mais nobre e de melhor? Essa mulher então, ela vai construir esse quarto. Não era um quarto improvisado, era um quarto de tijolos. Era uma construção sólida, não era de palha, não era de madeira e não era de vento, porque essas o lobo sopra e desmonta. Na primeira tempestade, na primeira ventania, tudo iria se desfazer. Mas essa mulher investe em algo sólido, porque ela entende que a pessoa que habitaria aquele propósito, aquele ambiente, era uma pessoa nobre, era alguém com um espírito de profecia, era um representante do próprio Deus aqui na terra. Então, nós precisamos erguer para o espírito aqui na terra algo sólido, algo relevante. Então, esquece da pressa, esquece dessa correria, dessa necessidade de querer mostrar o resultado logo. Porque para você garantir a solidez de um propósito, de um projeto, mais importante do que a velocidade com que você entrega o projeto é o método. Então seja metódica, pense como que eu posso fazer, qual é a melhor forma de fazer, qual é a melhor maneira de entregar isso ao Senhor. Que material mais excelente eu posso usar para oferecer isso ao espírito profético, ao Espírito de Deus, ao Espírito de profecia. E aí essa mulher ergue essa cobertura, esse quarto de tijolos sólido, firme e inabalável para o profeta. E para que serviria esse quarto? Agora Sunem não era apenas mais um lugar de passagem e não era um lugar de repouso improvisado. Agora Sunem estava se tornando uma referência de um lugar de intimidade, uma referência de um tempo de qualidade, de um abrigo sólido e firme, de um lugar protegido de ventos, de tempestades, de calor, de frio, de um lugar de intimidade, de um lugar particular, de posse e de um lugar de honra,
porque ela constrói essa cobertura incrível no alto. No alto. E é assim que nós precisamos edificar tudo para o nosso Deus, sempre no alto. Ele tem a primazia. O espírito de profecia, o nosso Deus, ele tem um lugar de honra em tudo aquilo que nós devemos construir nessa vida. E aí, ela não simplesmente erga essa cobertura, esse quartinho e termina. Não, havia algo dentro do coração dela. Eu vou construir este quarto no alto, feito com tijolos, e eu vou mobiliar esse quarto. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os elementos que a sunamita coloca dentro deste quarto, desta cobertura para o espírito de profecia que havia em Eliseu. Nós precisamos não apenas entendermos que precisamos edificar algo sólido para Deus. Nós precisamos edificar algo sólido e precisamos ser criteriosos em como vamos usar esse algo que nós edificamos para Deus. Eu não sei você, mas muitas pessoas às vezes têm uma experiência desagradável porque elas criam uma expectativa no seu coração com relação a mobiliar um ambiente. De repente elas viram aquele sofá maravilhoso num programa de TV, numa revista, e elas passaram muito tempo desejando, quando eu puder eu vou comprar este sofá, quando eu puder eu vou colocar um desse na minha casa. E aí um esforço é feito, há um empenho para realizar esse desejo, e aí a pessoa adquire a peça, traz para casa, e quando ela senta, ela percebe que aquele velho sofá, aquele antiguinho, meio deformado de tanto uso, talvez um pouco poidinho, rasgado, ele é muito mais confortável do que aquele belo sofá desejado por tanto tempo e adquirido. Aquele sofá, ele é lindo, mas ele vai ficar no ambiente e sem finalidade. Ele vai servir como uma peça de decoração, mas é muito melhor quando nós podemos ter algo bonito no nosso ambiente e, além disso, ser funcional, ser confortável. A sunamita tinha essa preocupação com Eliseu. Ok, eu vou erguer um quarto de tijolos no alto para o profeta. Mas e durante o tempo que ele estiver dentro desse quarto? Como esse tempo vai precisar ser? Esse tempo precisa ser um tempo de qualidade. Não basta eu construir o quarto e todos na cidade de Sunem virem que eu ergui um quarto para o profeta. Eu realmente estou preocupada com o bem-estar do profeta. Quantas coisas nós erguemos na nossa vida para Deus, mas eu acho que o Espírito Santo fica desconfortável em muitos ambientes que nós construímos para Deus. Do lado de fora da cidade, as pessoas estão olhando para nós e estão falando: uau, como ela ergueu isso bem, que construção, que edificação, que incrível! E lá dentro, o Espírito de profecia, o Espírito Santo está falando: eu não tenho condições de habitar aqui. Está tudo muito bem feito, mas está desconfortável. E a preocupação de Deus é sempre com o interior, muito mais do que o exterior. E a sunamita tem esse entendimento. Ela se preocupa com o interior daquela construção, daquela edificação. Então, uma das coisas, um dos elementos que ela vai colocar nesse quarto, nessa cobertura que ficava no alto, que era de tijolos, é uma cama. E nós precisamos, em tudo que nós formos edificar para o nosso Deus, colocar uma cama. A cama aponta para esse lugar de descanso. Quem tem cama sonha. Quem tem cama renova as suas forças. Quem tem cama é abençoada, tem acréscimo de bênçãos. Por quê? Porque aos seus amados Deus dá enquanto eles descansam, enquanto eles dormem.
Quem tem cama tem holding, tem aconchego, tem bem-estar. E a cama, ela representa 1/3 da nossa vida. Você já ouviu a propaganda? Lembra dela? 1/3 da sua vida você passa sobre a sua cama, sobre o seu colchão. A cama representa 1/3 da nossa vida. Tudo que nós fizermos para Deus, nós precisamos dedicar esse lugar de renovo de forças, de descanso. E nós vemos as pessoas fazendo as coisas para Deus com muito ativismo. Elas não conseguem sequer descansar, não recarregam as suas baterias e depois colocam a culpa em Deus. É a obra, foi a obra que me deixou assim, né? Carrego comigo as marcas de Cristo, porque a obra é pesada. Não. Se você, em tudo que você edificar para Deus, se preocupar em colocar uma cama, em ter esse tempo de qualidade de descanso, você já realizou um feito grandioso. Mas a Sunamita não para por aí. Além da cama, ela coloca uma mesa. E a mesa aponta para esse lugar de planejamento, de realizações, para esse lugar de soluções, de estudos, de conhecimento, de resultados. Também é um lugar de conversa, de comunhão. Também é um lugar de refeições. É onde nós somos nutridas. É onde se trabalha, mas também onde se alimenta. Não pode faltar nas edificações que nós construímos para o nosso Deus um lugar para a gente trabalhar, mas também um lugar para a gente se alimentar. Você já ouviu alguém falando assim: não, hoje eu estou precisando me alimentar, eu não quero alimentar, eu quero ser alimentada. Você já ouviu alguém falando isso? É uma necessidade básica, não só do nosso corpo, mas também da nossa alma e do nosso espírito. Para você se alimentar bem, para você se nutrir, você precisa ter uma mesa. Agora, de que adianta ter uma mesa se não houver uma cadeira? E a Sunamita, ela não traz uma cadeira qualquer. Não foi uma cadeira que ela achou na liquidação, na ponta de estoque. Não foi aquele banquinho que estava esquecido lá no quintal. Não foi. Essa cadeira que a Sunamita traz para o espírito de profecia, para o profeta, era uma kisi. É a palavra em hebraico para cadeira. Esse tipo de cadeira que ela traz era uma cadeira que se assemelhava a um trono. Quem se assenta no trono? Homens de honra, homens de destaque, homens, pessoas nobres. Ela traz uma kisi, essa cadeira, e essa cadeira promove para o profeta conforto, para ele realizar, para ele trabalhar, para ele se nutrir. Essa cadeira, ela vai produzir descanso, vai produzir alívio. Essa cadeira vai permitir com que o corpo descanse enquanto a mente está estudando, está se nutrindo, está planejando, está realizando na mesa. É importante nós termos esse tempo de revezamento. Nós não precisamos parar totalmente, mas muitas das vezes as pessoas perdem a mão. Elas se desgastam tanto e por tanto tempo que chega uma hora que elas precisam parar tudo. O lema é devagar e sempre, ou então firme, constante e sempre abundante, porque assim não vai haver sobrecarga. As pessoas que trabalham pouco se tornam um pouco preguiçosas e as pessoas que trabalham muito se tornam workaholics, viciadas em trabalho. E aí, logo em seguida, para esses dois extremos, patologias, enfermidades na psique, nas emoções são geradas. Por exemplo, para aqueles que trabalham demais, temos a síndrome de burnout.
né, que vem do termo em inglês to burn out, que é queimar até esgotar. Você queima toda a sua lenha até não sobrar mais nada. A síndrome do esgotamento, uma síndrome muito identificada nos nossos dias atuais, principalmente na vida daquelas pessoas que trabalham às vezes em um único trabalho, que é muito estressante e que em nenhum momento a pessoa está descansando nem a mente, nem o corpo. Ela está o tempo todo pensando nesse trabalho, né? E também para as pessoas que se dedicam a 2 ocupações, 3, às vezes 4 ocupações alternadamente. Pensa naquela fábrica que não pode parar a produção. Até as fábricas que produzem 24 horas por dia não produzem com uma máquina só. As fábricas que não param para que haja descanso nem do seu maquinário e nem do seu pessoal trabalham com escala. Ou então nunca vai ser uma máquina só produzindo. Há um revezamento entre as máquinas. Enquanto uma trabalha por 12 horas, a outra descansa. Depois é a vez daquela que trabalhou por 12 horas descansar para outra máquina continuar a produção. Se até as máquinas de uma fábrica revezam, por que você não quer parar? Porque logo você não quer sentar um pouco e desfrutar desse tempo de descanso. Ainda que a sua mente continue projetando, pensando, idealizando, desejando, desse descanso um pouquinho para o seu corpo. Enquanto você senta na cadeira, a sua mente continua sonhando, mas pelo menos você está ali descansando para recuperar as suas forças, para recarregar as suas energias, as suas baterias e continuar o seu propósito, o seu processo. Bom, essa mulher, ela não vai parar por aí. Ela já ergueu uma mega cobertura no alto, feita com tijolos sólidos. Ela já equipou essa cobertura, esse quarto, com uma bela cama. Ela já colocou uma mesa e uma cadeira incrível, que mais parecia um trono para um nobre, para alguém de coração nobre. Mas ela ainda acrescenta uma lamparina. E uma lamparina com combustível, porque de que adianta uma lamparina sem combustível? Lamparina apagada é a mesma coisa que nada. Ela acrescenta uma lamparina acesa, uma lamparina cheia de combustível. A lamparina nesse quarto, ela vai apontar para a presença de Deus na nossa vida. A presença do Senhor iluminando e trazendo clareza de visão, trazendo clareza para tudo aquilo que nós erguermos para o nosso Deus. Esclarecimento. E assim, enquanto houver luz e combustível na lamparina, nós planejaremos debaixo dessa luz. Nós nos movimentaremos debaixo, sob essa luz. É a luz que vai garantir a nossa integridade e a integridade do ambiente também. É a luz que vai garantir a nossa integridade e a integridade do ambiente, não é assim? Quando a luz está apagada, você corre o risco de bater em algum móvel, de tropeçar, de danificar alguma peça daquele ambiente. Então, graças à luz, nós conseguimos discernir com clareza cada peça exatamente como ela é e como utilizá-la da maneira correta. Em tudo aquilo que você edificar para o espírito de profecia, para Deus, não pode faltar luz, porque é a luz que vai indicar que aquele lugar não está desocupado. Não é assim? A gente às vezes olha para a casa de alguém e fala: eu acho que ninguém está em casa porque a luz está apagada. Mas quando a luz está acesa, a gente tem a certeza de que aquele lugar está ocupado.
Você precisa manter a luz daquilo que você edifica para Deus acesa, porque assim as pessoas sempre saberão, a luz dará testemunho de que o espírito de profecia, Eliseu, o profeta, o servo obediente, o santo homem de Deus está ali dentro. Eliseu está na cidade, porque a luz da cobertura da casa da sunamita está acesa. Mantenha a luz acesa em todas as edificações que você for erguer para o nosso Deus, e todos saberão que é a presença dele que está ali. Do que eu preciso? Querer é diferente de precisar. Querer, quando você vai pesquisar lá no dicionário, é desejar, pretender, projetar. O dicionário também identifica o querer como um capricho, ou então como um impulso, como uma cisma, como um fervor, ou seja, eu não descanso enquanto eu não tiver, enquanto eu não fizer, enquanto o meu desejo não for atendido. Esse é o querer. E o precisar? O precisar, ele vai falar de uma necessidade real, de algo que é inevitável. Vai falar de algo que é útil, que tem propósito e finalidade. Ou então, de algo que faz falta e que vai fazer a diferença se existir, se tiver. Precisar também fala sobre privação e carência. Você quer ou você precisa? Você está edificando baseado no que você quer ou você está edificando baseado no que o Espírito de profecia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo precisam de você? Muitas das vezes nós estamos consumindo as nossas reservas, consumindo as nossas posses, consumindo os nossos recursos, não com o que Deus precisa, mas com o que a gente quer. Vamos orar mais uma vez e vamos colocar diante do Senhor essa necessidade que existe dentro de nós de alinharmos realmente o que é primordial, o que é necessário e com o que é desejo. Nós sabemos que todas aquelas pessoas que se deleitam no Senhor têm não apenas as suas necessidades supridas, que é o que eu preciso, mas também têm os desejos do seu coração satisfeitos, que é o que eu quero. Vamos orar ao Senhor agora? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmas nos conhecemos. Então, Senhor, é baseada nessa certeza que nós clamamos agora. Muitas das vezes o que nós queremos é tão diferente daquilo que nós realmente precisamos. Não deixa, Senhor, nós desperdiçarmos as nossas posses, a nossa renda, a nossa energia, os nossos dons, os nossos talentos, com algo que não vai ter utilidade para o reino, não vai ter finalidade para o reino. Que esta unção, esta sabedoria, esta empatia, esta compaixão que brotou no coração desta mulher de Sunem, também, ó Deus, seja plantada como uma semente profética na terra do nosso coração nesse momento. Que nós possamos ter a sensibilidade espiritual de não erguermos nada para o Senhor de qualquer maneira, mas de darmos o nosso melhor, de escolhermos o melhor lugar, o lugar de maior honra, de fazermos, ó Deus, algo sólido, de construirmos algo sólido, de termos um lugar de descanso, de renovo de forças, de intimidade, de projetar, de planejar, de realizar, de se alimentar, de descansar com conforto e de ter clareza. Que não falte, ó Deus, na nossa vida um lugar de descanso, como não faltou na vida do profeta Eliseu,
através da vida da Sunamita. Que nós sejamos, ó Deus, como a Sunamita na vida de muitos profetas, de muitos homens e mulheres de Deus. Que o Senhor arranque de nós o egoísmo, o hedonismo, para que estejamos sensíveis à sua voz quando pela nossa vida, pela nossa história, passar um homem e uma mulher de Deus, um santo homem e uma santa mulher de Deus, precisando dos nossos dons, das nossas posses e do nosso talento, para terem um lugar de descanso com honra e com qualidade. Porque nós entendemos que fazendo assim, também não faltará para nós. Também não faltará para nós este lugar sólido, firme, de descanso e cheio de luz, cheio da Tua presença, Senhor. É o que eu te peço nessa hora. Que o Senhor traga, ó Deus, esse resgate. Que o Senhor traga, ó Deus, esse resgate de identidade e essência que havia no coração da Sunamita para as nossas vidas nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém! Essa palavra te edificou? Se te edificou, deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, você não edifica apenas a si mesma. Você faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e faz com que ele queira entregar esse conteúdo para outras sunamitas que estão por aí, mas que perderam a sua identidade profética. Então deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com alguma sunamita que está um pouco duvidosa da sua identidade e também deixe o seu comentário. E não se esqueça, ative o sininho para você receber notificações dos novos vídeos dessa série que está incrível, Mulheres Inspiradoras. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida.